Poxa, professor, mas eu treino, faço ali a minha dieta, tomo bastante cuidado de segunda a sexta, no próprio final de semana também tomo um certo cuidado e eu não consigo ter resultados, os resultados são extremamente lentos, o que acaba me desmotivando e eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que eu posso fazer de diferente. Se você também tem esse problema, você sente que você está patinando aí seguindo o seu plano alimentar, fica comigo que esse vídeo pode ser para você. A gente vai falar bastante sobre a compensação calórica, principalmente nos finais de semana, que é um dos erros mais comuns que as pessoas cometem ao fazer a dieta, ao seguir aí um plano alimentar. Então fica comigo, a gente vai tentar falar de uma maneira bem simples, bem rápida e curta sobre o erro que você pode estar cometendo, que é um erro clássico que a maioria das pessoas cometem. Então vamos lá. Basicamente vamos organizar aqui as ideias para a gente tentar não fazer um vídeo tão longo e que a ideia principal aqui, o conhecimento principal chegue até você. Do que a gente vai falar nesse vídeo? Sobre o que eu posso chamar aqui, você chame como você achar melhor, de compensação calórica aos finais de semana. Do que a gente está falando aqui? Daquela pessoa que segue um plano alimentar elaborado ou por ela, ou espero eu que por um profissional aí habilitado, competente para te ajudar, um plano nutricional, e que ela segue aquele plano 80%, 90% durante a semana, o que é um número muito bom, acredite, né? Mas aos finais de semana ela acaba derrapando. E é desse derrapando que a gente vai falar aqui hoje, que é esse derrapando que está muitas vezes impedindo com que você obtenha, com que você consiga o seu resultado, muitas vezes até no prazo, ali no tempo em que você programou, ou com o seu coach, o seu professor, o personal, ou com o seu nutricionista. É disso que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes, a gente vai tentar clarear aqui um pouquinho alguns conceitos mais voltados aqui para a área de nutrição, que são eles. A gente vai falar, e aí você guarda essas informações para a gente juntar isso no final do vídeo, para que tudo fique claro, para que você consiga entender. E além disso, eu trouxe aqui para exemplificar, para ficar mais claro ainda, um esboço aqui, eu fiz um esboço, tá? De um jeito aqui bem simples, de um indivíduo, de uma pessoa que no caso é uma mulher, eu vou mostrar para vocês aqui ao longo do vídeo. E a gente vai usar esse exemplo aqui dessa mulher, tá? Que eu já vou adiantar aqui, ó, uma mulher, é um exemplo bem fácil da gente encontrar, tá? Uma mulher aqui de 35 anos, com 1,70 m, 72 quilos eu coloquei, depois eu vou explicar todo esse somatipo aqui da pessoa, e 28% de gordura, tá? Mas depois a gente volta nisso, eu vou mostrar número a número aqui pra você. Então a gente vai falar disso, dessa compensação calórica, do que está fazendo com que você não consiga ter resultado, porque muitas vezes no final de semana você acaba derrapando. E aí, muitas vezes, lembrando que o final de semana de algumas pessoas já começa na sexta-feira. Então você imagina, a gente está falando aí de 3 dias no qual a pessoa estourou um número de calorias. Mas como eu falei, vamos trazer aqui antes alguns conceitos básicos importantes para a gente entender. Vamos lá. Existem 3 conceitos que são densidade calórica do alimento, densidade nutricional e densidade energética. Você sabe a diferença entre eles? Nesse vídeo aqui, para não ficar um vídeo muito longo e muito denso, a gente vai falar basicamente só sobre as diferenças ali, sobre o que seria a densidade calórica e a densidade energética. A densidade nutricional é muito importante, claro, tem super a ver com o que a gente está falando, mas vai ser assunto aí para um outro vídeo. Então vamos tentar entender esses 2 conceitos para depois a gente levar lá para o final, fazer a conclusão e ficar tudo bem claro aí na sua cabeça. O que é a densidade energética? Como o nome já fala, a densidade energética é a quantidade de energia, de caloria contida num determinado volume de alimento. Nossa, mas então eu não entendi. Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, bem simples, bem fácil para ficar claro, de um alimento que a gente come toda hora. No arroz, né? Quando a gente pensa em 100 gramas de arroz, não é muito arroz, né? Depois você vai fazer um teste lá, um punhadinho de arroz ali, 100 gramas, então a gente tem um volume de comida, uma porção de arroz no prato, de 100 gramas, pesado ali, pronto para a gente comer. O quanto que essa porção fornece para a gente de energia, de caloria?
tá? Nesse caso, a gente está falando aí de mais ou menos de 25 a 30 gramas de carboidrato, e aí a gente vai multiplicar por 4, né, o número de caloria por grama de carboidrato, a gente tem 4 calorias. Então, mais ou menos aí vamos arredondar para 30 gramas de carboidrato, a gente está falando de 30, 60, 120. Então a gente está falando aí de mais ou menos 120 calorias. Poxa, 100 gramas de arroz, então, me fornecem ali 120 gramas de caloria. Mas eu quero que você pense, principalmente aqui, já guarde esse conceito de o que são 100 gramas de arroz. Depois você coloca lá na sua balança, no seu prato, 100 gramas de arroz é muito pouco arroz, tá? Para algumas pessoas, para outras pode ser uma quantidade mediana. O que eu quero dizer aqui é que mesmo numa dieta em que a gente tenha no prato ali 200 gramas, 300 gramas de arroz, que já passa a ser um volume grande, que provavelmente vai te trazer uma boa saciedade, 300 gramas de arroz é muito arroz, tá? Mesmo nessa grande quantidade, a quantidade de caloria não é alta. Então, dá pra gente entender que a densidade energética da porção do arroz, da quantidade XYZ ali que o meu nutricionista me passou, é baixa, porque ele me fornece pouca energia, pouca caloria. Eu consigo ingerir bastante comida, porção, volume de comida, sem ingerir uma alta quantidade de energia, de caloria. Beleza? Densidade energética. E a densidade calórica é muito parecido, é a quantidade ali de caloria contida naquela porção de alimento. Então, guarda esses dois itens, a gente falou aqui um pouquinho de densidade energética e de densidade calórica. Vamos agora entender um pouquinho mais, vou falar rapidinho sobre densidade calórica. Como o nome já diz, tem a ver com a quantidade de caloria presente numa determinada porção, ali, volume de alimento. Na maioria das vezes, alimentos com uma densidade calórica alta são alimentos que é fácil a gente entender. São alimentos que são ricos em gordura, então ali a gente tem principalmente os embutidos, principalmente os industrializados. Fica bem fácil da gente entender a diferença. Outra coisa importante, tô na dúvida, é bem fácil, né? Desembrulhou, meu amigo, tirou do papel, tirou do pacote para comer, geralmente densidade calórica energética alta e baixa densidade nutricional, geralmente baixíssima. Não vamos entrar nesse assunto da densidade nutricional para não misturar aqui nesse vídeo, mas é isso. Alimentos naturais, frutas ricas muitas vezes em água, não necessariamente ricas em água, mas muitas vezes ricas em fibra, geralmente vão ter uma densidade calórica baixa, uma densidade energética baixa também, mas vão te prover muitos nutrientes e muitas fibras que vão te ajudar muito na saciedade e vão te ajudar muito em relação às vitaminas e minerais que você precisa durante a dieta. Então, basicamente é isso, fugir de alimentos riquíssimos em gordura, fugir dos embutidos, fugir das caixinhas de suco artificiais e fugir basicamente da maioria dos alimentos industriais. Outra coisa, que é um erro muito clássico aí quando a gente começar a falar daqui pra frente agora na dieta ao final de semana. As frituras que estão bem presentes aí, né, no nosso final de semana, ali junto com alguma combinação de álcool, que é a combinação perfeita para você estourar as calorias, né? O álcool, que é uma caloria vazia, né? Então, vamos usar o álcool aqui agora como exemplo. Uma cerveja, por exemplo, uma long neck. Eu posso beber uma long neck de cerveja durante o final de semana? Você pode não, meu amigo. Você deve. Duas até. Só que assim, você consegue beber 2 long necks no final de semana, ou 3? E aí eu tô falando de 3 long necks, 3 garrafinhas de cerveja no final de semana. Então eu tô falando de sexta, sábado e domingo. E aí que tá o problema. Geralmente a pessoa vai consumir 10, 15 garrafinhas ali, long necks de cerveja. E aí basicamente o álcool, né? Não na maioria das vezes, mas sempre é uma caloria vazia, né? A gente não tem ali proteína, a gente não tem vitamina e mineral, a gente não tem carboidrato, mas a gente tem caloria, né? A gente tá falando aí de porções de 250 a 300, a 400, muitas vezes, dependendo se você consumir algum destilado, dependendo de qual quantidade, você pode bater aí em uma dose 300 calorias, 250, então tem que tomar cuidado. Então, entendido, compreendido isso aqui já da densidade calórica dos alimentos, a densidade energética, né? Vamos para o nosso exemplo aqui e agora vai ficar bem claro
onde é que você deve estar errando e é por que você não tem resultado e por que você se frustra, perde a motivação e acaba parando. Então vamos lá, trouxe aqui nossa lousinha virtual e a gente vai entender, eu vou devagarinho, vou tentar mostrando aqui com a caneta, porque eu tentei mais uma vez trazer um exemplo prático, bem fácil, de uma pessoa comum que você encontra em qualquer lugar. Então tentei deixar uma idade ali que é comum que as pessoas estejam ali fazendo uma atividade física relativamente regular. Uma altura, uma pessoa nem muito baixa, nem uma pessoa muito alta, uma estatura média aí do brasileiro, da brasileira, no caso que é uma mulher. E eu tentei jogar um peso um pouquinho acima do que uma mulher com essa idade, com essa altura gostaria de ter, porque realmente aqui o foco é a perder peso, né? Perder peso e descer um pouquinho ali o percentual de gordura. Então vamos lá. Trouxe aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver. Vamos lá. Nosso exemplo aqui, como eu falei, é uma mulher. Vamos devagarinho aqui, vamos item a item, de 35 anos, tá? Com 1,70 de altura, 72 quilos e mais ou menos 28% de gordura. Se você não tem noção nenhuma de percentual de gordura, fica tranquilo, não tem problema. Isso aqui quem vai usar muito vai ser o seu nutricionista, o seu personal, enfim, para ajudar ali a descobrir a sua taxa de metabolismo basal e a sua taxa de metabolismo energético, que é o quanto que você gasta de energia durante o dia. Então vamos entender esse conceito. Taxa de metabolismo basal é o quanto que você gasta para você sobreviver, para você acordar, ficar ali no sofá o dia inteiro, não fazer absolutamente nada, seus órgãos vitais funcionarem de maneira eficiente, tá? Mas depois disso a gente tem que adicionar o quanto que você gasta baseado no seu perfil de vida. Então você é um pedreiro, você é um padeiro, você é uma secretária, você é um executivo, você, independente da sua profissão, a gente vai mensurar aqui mais ou menos o gasto energético que você tem na sua rotina de trabalho. Depois disso a gente vai entender quantas vezes você treina, com qual intensidade você treina, com qual objetivo você treina, para a gente chegar então no gasto energético. Então a gente vai fazer uma soma ali e tal, a gente adapta a taxa de metabolismo basal ao que você gasta com o seu treino, com o seu estilo de vida. Então aqui no caso da nossa amiga, olha aí, no caso da nossa amiga, o objetivo dela é perder 7 quilos. Então a pessoa que quer perder 7 quilinhos, que é de 72 para 65. A taxa de metabolismo basal dessa pessoa é de mais ou menos 1.300. Então, quanto que ela gasta ali para sobreviver? 1.300. E baseado na entrevista que a gente fez com ela, de treino, de trabalho, no trabalho que ela faz, na vida dela, leva filho para a escola, volta, ela gasta mais ou menos 1.700 calorias. Então esse número aqui, metabolismo basal, a gente praticamente vai desconsiderar. O que a gente vai guardar aqui agora é isso aqui, ó. O quanto que ela gasta de energia média durante o dia. Próxima informação, déficit calórico. Déficit calórico escolhido aqui por mim, nesse exemplo, vai ser um déficit calórico bem moderado, bem tranquilo, que é para a pessoa perder mais ou menos ali 1 quilinho, 1,5 kg no máximo por mês. Ai, mas Guilherme, 1,5 kg, 1 quilo por mês é pouco, não é? Poxa vida, vai ser devagar. Minha amiga, meu amigo, pensa só, se você perder 1,5 kg por mês, ou 1 quilo que seja, em 3 meses a gente está falando de praticamente 3 quilos, 3,5 kg. Eu tenho certeza que se a gente pensar em 6 meses, pô, em 6 meses você perdeu 6 quilos. Eu tenho certeza que todo mundo fica feliz, porque vão ser 3 ou 6 quilos perdidos de maneira sustentável. Tá? O que é perder peso de maneira sustentável? É sem grande sofrimento, de maneira que você consiga sustentar a dieta sem interrupções e sem grandes dramas, sem sofrer muito por um longo período de tempo. Tá? E aí você consegue, depois que você atinge o resultado, manter. Isso é o que a gente está falando aqui de um plano sustentável. Então 300 calorias, sendo bem aqui tranquilo, você poderia jogar aqui 500, tem gente que joga 600, 700 calorias de déficit. O que é o déficit calórico? Então eu entendi que eu gasto 1.700 calorias por dia, o déficit é, eu estou fazendo um déficit de 700 calorias, então aqui nesse dia eu vou consumir 1.000 calorias. Só que no nosso exemplo eu estou usando 300, porque é um exemplo conservador, né? Não quero que essa pessoa sofra tanto. Então ela vai consumir 1.400 calorias. 1.700
menos o déficit, ela vai consumir 1.300 calorias diárias, tá? Ops, 1.400, né? Tô bom de matemática aqui. Vamos lá de novo, só para ficar claro então para vocês. Era 1.700 a energia total e com o déficit ficou aqui, ó, 1.400. Beleza? Então a gente sabe agora que essa pessoa diariamente, né, de segunda a domingo, ela tem um plano alimentar dela ali. A gente não vai falar aqui dos macronutrientes. Esse é assunto para um outro vídeo, inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, dá uma olhada lá depois. A gente vai focar aqui no erro principal, que é o que as pessoas mais cometem em relação às calorias diárias, semanais e mensais. Então vamos lá, a gente chegou aqui em 1.400 calorias. Então vamos começar agora o nosso exemplo. Eu vou tampar aqui, porque é o seguinte. Aqui, o negócio aqui é bem artesanal. Eu fiz 2 modelinhos, tá? Esse primeiro modelo aqui que a gente vai mostrar é o que deu certo. E esse outro é o que acontece com todo mundo. Então vamos lá. Seguinte. Essa pessoa tem um déficit calórico diário de 300 calorias por dia. Então vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos esses dias ela consome 300 calorias a menos do que ela deveria. Então ela vai perder peso, né? O objetivo é esse. Ao longo das semanas e dos meses ela vai perder peso. Se essa pessoa perder 300 calorias por dia, em uma semana a gente está falando que ela vai perder mais ou menos 2.100 calorias. Então em uma semaninha ali, respeitando, um déficit de uma semana, 2.100 calorias. Ah, Guilherme, mas quando é que eu vou perder 1 quilo? Quando é que eu vou perder 1 quilo? Quando a gente está falando em caloria, tá? Coloquei aqui embaixo a informação para você. 7.700 calorias são mais ou menos 1 quilo, representam aí mais ou menos 1 quilo, tá? Então, nesse caso aqui, nossa amiga conseguiu fazer um déficit de 2.100 em uma semana, ela não perdeu nada ainda, tá? Em quantas semanas que vai acontecer alguma coisa aqui, ó? Em 3 semanas e meia, ela vai perder 1 quilo, certo? 300 calorias diárias de déficit, em uma semana 2.100, em mais ou menos 3 semanas e meia, ela vai perder 1 quilo. É claro que quando a gente está tendo perca de peso na balança, tá, gente? Geralmente a gente sempre tem que levar em consideração retenção de líquido, porque a retenção de líquido é o que acontece primeiro, na verdade, tá? Nos primeiros dias. E aí já é maravilhoso, porque muda muito a densidade da pele, a densidade corporal de uma maneira geral, tá? Mas aqui a gente está considerando o peso bruto mesmo, tá? Então esquece essa questão de retenção aqui para ficar fácil o modelo aqui que eu estou querendo passar para vocês. Então em 3 semanas e meia, seguiu a dietinha bonitinho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, perdeu isso aí. Agora a gente vai para a nossa realidade, que é o que mais acontece com a galera, que é o tema do nosso vídeo aqui, ó. Nesse outro exemplo aqui, a nossa amiga tem segunda, terça, quarta, quinta e quinta. Na segunda, na terça, na quarta e na quinta, ela fez bonitinho ali, ela respeitou a dieta, ela fez bonitinho 300 calorias de déficit, segunda, terça, quarta e quinta. Mas na sexta-feira, ela já pisou na bola. Ela já saiu um pouquinho, ela não conseguiu seguir, ela comeu ali o pãozinho na chapa com requeijão, não estava no plano. E depois do jantar, ela mandou um sorvete lá com as amigas, porque era sexta-feira. E aí, nesse dia, com todos esses contratempos aí, na verdade, ela zerou. Ó, eu coloquei aqui, ó, ela não teve déficit, mas ela também não teve superávit. Ela não passou do limite calórico do dia ali, mesmo comendo um pouco a mais. E quando eu digo comer um pouco a mais, gente, eu não tô nem falando do volume. Eu tô falando que ela não comeu alguma coisa que estava no plano, e aí ela estourou as calorias. Porque você pode comer um chocolate, você pode comer um milkshake, ali tomar um milkshake, você pode tomar uma cervejinha, desde que você respeite as calorias, né? Lembrando que respeite as calorias, mas claro, é importante também respeitar a qualidade, a densidade nutricional e colocar nutrientes bons para dentro do corpo e não ficar só pensando bitolado em caloria. No sábado, olha o que aconteceu no sábado, já errou mais ainda, mais 300 calorias. E no domingo, mais 600. Então ela fez
um déficit legal durante aqui, ó, segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta ficou neutro, zerou, empatou. No sábado ficou positivo e aqui ficou mais positivo ainda. Então vamos ver, vamos fazer a conta? Olha aqui, ó. Ela teve 300 calorias no total de déficit durante a semana. Se a gente fizer a soma aqui, ó, 300, 600 vai dar 1.200. Só que aí depois você tem que tirar isso aqui, tá? Porque isso aqui ficou positivo. Então, em uma semana, ela teve 300 calorias de déficit, enquanto essa outra pessoa aqui teve 2.100 de déficit na semana. Então, ela só teve 300 calorias aqui, ó, de déficit na semana. O que isso vai representar no médio e longo prazo? Em 26 semanas, olha que delícia, em 26 semanas, o que dá mais ou menos 6 meses, eu escrevi aqui, 6 meses, ela vai perder 1 quilo. Você acha que alguém tem condição psicológica, alguém que está treinando, essa pessoa está treinando, tá, gente? Eu me baseei aqui que é uma pessoa que treina 2 vezes, esqueci de falar no começo. No modelo energético aqui, pra gente descobrir o quanto que ela gasta de energia, me baseei que essa pessoa treina 2 vezes por semana, tá? Faz musculação, faz um pouquinho de cardio e tem uma vida relativamente sedentária no que diz respeito ao trabalho, né? Ela não faz um trabalho físico. Então a gente vai pensar aqui, por exemplo, numa secretária, por exemplo, que trabalha sentada, mas que vai para academia 2 vezes por semana e que faz um cardio moderado 3 vezes na semana, tá? 6 meses para perder 1 quilo. Você acha que alguma dieta, que alguma motivação consegue se sustentar depois que você perde 1 quilo por semana? É claro que essa pessoa aqui vai desistir antes. É claro que essa pessoa aqui em 3 meses, em 2 meses, vai desistir. Ela vai, que é isso que acontece. Sabe por quê? Porque em 3 meses, seguindo um plano de segunda a domingo, ela não conseguiu perder praticamente nem 1 quilo. Não, praticamente não, ela não perdeu 1 quilo. E por quê? Porque ela fura aqui, ó. Ela fura no final de semana e ela nem percebe. E não é que ela fura bastante. Não é que ela manda uma feijoada no sábado, uma feijoada e pizza no domingo e cerveja e sorvete. Não, não é isso. Ela tá furando aqui até por pouco. Não é por isso aqui, acredite, isso aqui não é muito não, gente, tá? Que ela errou aqui não é muito, mas ela sempre erra. E aí aqui o total, ela não consegue fazer déficit calórico semanal. E quando a gente pensa em déficit calórico, a gente está sempre pensando em déficit diário, que impacta no déficit semanal, que impacta no déficit mensal, que impacta no seu emagrecimento ou no seu ganho de peso, se você estiver fazendo um superávit calórico. Então as pessoas não percebem, mas é muito comum que as pessoas errem, muitas vezes de maneira pequena, aos finais de semana, o que impede com que elas tenham resultado. Eu tentei trazer esse exemplo aqui porque é o mais comum possível, uma pessoa comum, super fácil de encontrar, que treina muitas vezes com a possibilidade que uma pessoa normal tem para treinar. Então nesse exemplo aqui a pessoa treina musculação 2 vezes na semana, faz cardio 3 vezes na semana e mesmo assim não emagrece, não consegue ter grandes resultados. E a gente está se baseando aqui que ela treina 2 vezes por semana de maneira correta, tá? Mesmo assim, não vai perder peso, porque tem que ter déficit calórico. Não tem jeito. Você pode fazer o melhor treino do mundo, com o melhor professor do mundo, que se não tiver déficit calórico diário, semanal e mensal, você não vai emagrecer. Então eu tentei trazer esse exemplo aqui, principalmente para mexer com esse fator de motivação, que faz com que as pessoas parem porque elas não têm o resultado e não conseguem enxergar aonde elas estão errando. Visto isso, eu vou só fechar aqui trazendo um exemplinho para você. Eu ganhei esse chocolate aqui de uma amiga minha. É um chocolate alemão, eu acho. Nunca vi na vida. Deve ser maravilhoso. E eu trouxe esse aqui também, pra gente falar rapidinho um pouquinho, para vocês entenderem como coisas bobinhas... e são chocolates completamente diferentes, tá? Esse aqui é um chocolate normal, eu nem conheço essa marca, enfim. Deve ser riquíssimo em caloria e em gordura. E esse aqui é um chocolate, olha só, lá, é um chocolate 70% cacau. Então maravilhoso, 70%, 80%. Isso é um erro que a galera comete muito, tá? Achar que chocolate 70%, 80% cacau não vai
trazer problema aí para você em relação às calorias. Não é bem isso, tá? A quantidade calórica, ela é praticamente a mesma, se não for a mesma, e eu vou te mostrar aqui agora. Ó. Essa barrinha linda de chocolate aqui, 70% cacau, ela tem quantas gramas? Ela tem 125 gramas, essa barra aqui, tá? Uma pessoa que gosta de chocolate, consegue comer metade dessa barra aqui de uma vez só. Uma barra fininha, tá? Uma barra bem fininha. Eu amo chocolate, sou viciado em chocolate, eu consigo comer metade dessa barra, ou um terço dessa barra que seja, de uma vez só, tranquilamente. Em 100 gramas dessa barrinha de chocolate aqui, em 100 gramas, a gente tem 35 gramas de gordura. 35. A gente estava falando aqui de 552 calorias. Claro, 552 calorias aqui é se a gente comer praticamente a barra inteira. Ninguém vai comer a barra inteira. No nosso exemplo, quer dizer, tem gente que come, né? Mas no nosso exemplo aqui a gente está comendo a metade. Então a metade a gente vai jogar aqui que essa pessoa consumiu 250. Mas vamos ainda ser mais moderado. Essa pessoa comeu menos da metade. Ela comeu 200 calorias. Então você comeu um terço desse chocolate aqui, para te trazer um prazer, que eu acho que você deve fazer isso, mas com ponderação e com consciência. Qual que é a consciência? Lembra da densidade energética, que eu falei lá no começo? Uma porção muito pequena de comida, para te trazer ali uma alegria, um conforto, uma saciedade, um chocolate delicioso, sou viciado, uma porção muito pequena, com uma caloria altíssima e com uma densidade nutricional baixíssima. Ou seja, a combinação perfeita. Isso aqui não vai te trazer saciedade, mas vai te trazer alegria, vai ter bastante liberação de dopamina, bacana, acho que você deve consumir, não deve zerar é um erro, mas tenha em consideração e converse com o seu nutricionista sobre isso, sobre a quantidade que você pode comer ali, porque senão isso aqui, em pequenas quantidades, muitas vezes podem fazer você errar no seu final de semana e impedir você de ter resultado. É isso, pessoal. Então, espero ter ajudado de alguma maneira. A conclusão que fica é cuidado aos finais de semana, para você não ficar patinando e depois se desmotivar. Procure sempre alimentos, claro, é tudo que a gente já sabe, é tudo que você já sabe, alimentos de fontes naturais. Então a gente está falando de arroz, frango, feijão, hortaliças, frutas, eu não preciso nem falar, uma maravilha, porque fruta, densidade calórica baixa, densidade nutricional altíssima, traz saciedade. A gente tem milhares de frutas que são doces, que podem te ajudar a enganar no final de semana bastante a cabeça, que tem liberação de dopamina também, e impedir com que você estoure o número de calorias sem nem perceber. Beleza, pessoal? Se você tem algum amigo aí, uma amiga que vive patinando aos finais de semana e aí não sabe por que não emagrece, marca nesse vídeo aqui, por favor, deixe seu comentário. E é isso, até a próxima. Espero ter ajudado vocês. Ótimos treinos, ótima semana. Um abraço, tchau, tchau.